Sejam muito bem-vindos mais uma vez por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar por que os hormônios influenciam tanto aí na sua glicemia. Vamos tirar as dúvidas, vamos esclarecer o porquê essa oscilação pode acontecer mesmo quando já tá tudo bem, já tá tudo estável, você já descobriu todas as tuas sensibilidades e controla muito bem a tua alimentação. Então é importante você saber que isso pode acontecer e é importante saber o que fazer para solucionar. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Então, minha gente, mais ou menos assim a nossa conversa hoje. Nós temos diversos hormônios que estão relacionados tanto ao sistema reprodutor feminino quanto ao sistema reprodutor masculino. Então, quando a gente está em transições da nossa vida, esses hormônios eles vão afetar de uma forma muito intensa a tua glicemia, porque sim, existe inclusive um estímulo de produção de insulina em determinados momentos do ciclo reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Mas na mulher, isso é muito intenso, porque isso acaba acontecendo mensalmente, né? Então, o sistema reprodutor feminino, ele tem uma oscilação hormonal muito intensa do início até o fim do ciclo menstrual, né? E o que acontece é que em determinados momentos acontece uma produção, um estímulo de produção de insulina, então acontece uma hiperinsulina aí no organismo da mulher. E por isso que você, mulher, acaba tendo vontade de comer doce quase que incontrolavelmente em determinados períodos aí do teu ciclo, né? Então isso tudo é justificado, é hormonal. Mas e quando a gente tem diabetes, né? E vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu comigo no dia de ontem e que hoje eu ainda tô tendo que lidar com essa situação. No dia de ontem eu tive 3 vales de hipoglicemia, de passar mal mesmo, de ficar trêmula e de demorar para conseguir controlar. O primeiro não foi tão difícil, foi no período da manhã. Tinha passado um pouquinho realmente do horário que eu deveria ter feito o meu lanchinho. Normalmente no período da manhã, quem me conhece aí sabe, eu consumo uma bananinha. E aí o que aconteceu foi que eu atrasei um pouquinho e eu já senti os sintomas ali de uma hipoglicemia, né? Então a principal coisa que eu sinto é uma certa moleza, uma sensação de tremor. E eu fui lá então, né? Fiz o meu lanchinho, comi a minha banana, monitorei a minha glicemia, voltou ao normal, mas a minha glicemia tinha caído para 53. Bom, esse foi o primeiro vale. E já estava muito próximo do horário do almoço. Então, no horário do almoço, fui lá, não estava muito legal, até fui almoçar um pouquinho antes do horário. Almocei normal, como tenho o costume na minha rotina. Ali fiz uma marmitinha para levar até o meu trabalho. O pessoal que me conhece também sabe que no inverno, quando tá frio, eu não gosto de salada fria, então dificilmente eu vou consumir alface, tomate, pepino, repolho ralado, essas coisas. Então eu tinha feito uma saladinha quente, né? Eu refoguei um pouquinho, cozinhei quinoa, refoguei um pouquinho de cebola, pimentão, repolho, né? E fiz uma salada quente com esses ingredientes. Ontem eu tinha feito uma carne moída refogada e batata doce. Foi o que eu levei de almoço, né? Tava equilibradinho, tudo certo. Consumi, né, esse almoço, mas deu ali 1h30, 2 horas, a glicemia não tava legal, não tava subindo. Tive que tomar um chazinho com açúcar, porque ao invés de subir, tava caindo a minha glicemia, né? Então, tava ali 2 horas depois do almoço, tava 70 e em queda, né? E eu com a sensação de tremor e de moleza novamente. Esse foi o segundo
vale de hipoglicemia que eu tive e eu precisei tomar um chá com açúcar mesmo, uma colher de sopa de açúcar no chá, tomei para conseguir subir. E a terceira hipoglicemia acabou acontecendo no finalzinho da tarde, né? Um pouco antes aí do horário do meu jantar. E aí, por que isso tudo aconteceu? Se eu tava fazendo a refeição, se eu tava me organizando, se tava tudo certo com a minha glicemia, se o monitoramento tá sendo feito da forma adequada e a minha refeição também estava adequada, não deixei de comer, nada disso. Porque no ciclo reprodutor feminino, gente, nós temos vários hormônios que estão relacionados ao ciclo reprodutor. E eu tô no meu período de TPM, digamos assim. E eu tava segurando uma vontade de comer doce há já há alguns dias, né? 6 dias atrás eu já tava assim, com muita vontade de comer doce e não estava fazendo o consumo exatamente para controlar, né? Para cuidar de toda essa parte. Só que aí ontem foi o ápice, acredito eu, da produção de insulina no meu corpo por conta do meu sistema reprodutor. O que aconteceu, gente? Assim, para vocês entenderem um pouquinho, precisa ter uma supressão da síntese hepática no nosso organismo, que estão relacionados aí aos hormônios sexuais, para que tenha aí um aumento da produção ovariana de testosterona. E existe uma oscilação muito grande de hormônios no ciclo reprodutor feminino. Então, existe sim um estímulo da produção de insulina. E o meu organismo ainda produz insulina, produz bastante insulina, inclusive o meu diabetes é tipo 2, então acontece, na verdade, uma resistência a essa insulina. Mas como teve um estímulo grande de produção de insulina, acabou acontecendo essas oscilações todas no meu corpo. E o que precisa acontecer nesses dias? A gente precisa, na verdade, respeitar um pouquinho essas vontades aí do carboidrato, né? É claro que sempre indo numa opção saudável, né? A gente pode fazer várias receitas, várias opções que estão relacionadas ao equilíbrio e que eu acabei não respeitando isso até por conta da minha rotina, de tudo que aconteceu no dia de ontem, né? Não estava em casa, trabalho o dia todo, já tinha preparado as marmitas levando a essa condição e acabei não respeitando essa vontade. E no dia anterior, né? Na noite anterior, na verdade, eu tinha consumido um pouquinho de chocolate. E isso fez com que o estímulo de insulina acontecesse mais ainda no meu organismo. Então, sim, quando você consome alimentos adocicados, quando você consome chocolate, quando você consome doce, qualquer coisa nesse sentido, você estimula ainda mais a produção, você faz picos de insulina no teu organismo, né? E isso pode desequilibrar tudo o que estava controladinho. E aí, por isso que eu tô hoje assim com esse olharzinho mais caído, parece até que tô com sono, vocês devem estar percebendo, né? Por quê? Porque deu uma desregulada legal aí na minha glicemia por conta disso, por conta do ciclo menstrual, por conta de ter consumido um chocolatinho e por conta de ter desequilibrado a refeição aí no meu dia, tá? Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer com mulheres adultas como eu, mulheres em período fértil, mas também pode acontecer aí na infância, na adolescência e pode acontecer todo mês no ciclo da mulher e a gente precisa organizar o nosso dia, tá? Então, existe como prevenir? Sim, gente, existe, o corpo vai dando sinais. A gente precisa respeitar esses sinais, né? Como eu falei para vocês, a vontade do doce é um desses sinais. E para a gente equilibrar isso, a gente precisa fazer boas escolhas. Por exemplo, uma escolha legal, e eu vejo muito aí na internet várias receitas nesse sentido, é a gente usar o abacate. O abacate é excelente, o abacate ele tem gordura boa, né? E a gente pode preparar, por exemplo, uma mousse de abacate utilizando cacau, utilizando o próprio açúcar numa dose adequada, ou então se você preferir usar um adoçante, você pode utilizar também. E aí a gente acaba equilibrando. E é nesse sentido que a gente precisa organizar.
a vontade do doce, né? Tem receitas também com banana, que são receitas muito legais. Nesse momento a gente pode utilizar até o leite em pó, né? Então a banana com o leite em pó vai ser uma boa escolha. Você vai ter fibra, você vai ter proteína do leite, você vai ter gordura do leite, o açúcar do leite, que é a lactose. Então a gente acaba fazendo uma preparação doce, mas equilibrada nos nutrientes. É isso que a gente precisa buscar, um equilíbrio entre gordura, proteína e carboidrato. Então, o chocolate vai ser uma escolha, o chocolate 50, 60, 70% se você gostar do sabor mais amargo, né? Então, são opções aí que você pode jogar no teu dia para lhe auxiliar. E, gente, uma coisa que ajuda muito é a atividade física, né? Nesse dia, faça caminhada, faça. Eu sei que não dá vontade, tá? Eu sou mulher, eu sei que não dá vontade. Mas é uma coisa que vai te ajudar muito nesse dia. Estimule, tente fazer algo que dê certo, né? Ontem eu não consegui encaixar atividade física na minha rotina porque o dia estava muito cheio. E isso desequilibrou tudo, né? Então é realmente muito importante que a gente se organize nesse sentido, porque sim, existem essas alterações, tá? E é importante que a gente respeite e comece a perceber os sinais do nosso corpo. O corpo dá sinais, né? E a gente precisa conduzir isso de uma forma condizente, coerente com a nossa rotina e adequar a nossa alimentação nesse sentido, porque essas oscilações e essas alterações podem acontecer, sim. Então, eu vou colocar uma imagem, vocês não vão conseguir visualizar ela muito bem porque a letra vai ficar meio miúda, mas as curvas vocês vão conseguir ver, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, essa imagem para vocês terem uma ideia do quanto oscila os hormônios, a temperatura corporal e tudo isso no corpo da mulher, tá? Então, ó, vocês podem observar ali a curvinha preta ali em cima, é a curva da temperatura corporal. Então, a temperatura corporal vai oscilar no período de ovulação da mulher, ela vai de uma temperatura ali de 36 até uma temperatura de 37 e permanece uma temperatura alta toda a fase lútea, né, da mulher, que é aquela fase onde vai ter uma oscilação de progesterona, vai ter uma queda ali muito significativa do hormônio luteinizante, que chama o LH, né, então vocês vão ver muito sobre LH, que é aquela curvinha verde, ó, então aumenta, tem um pico desse hormônio na fase de ovulação e uma queda brusca ali na fase lútea. Então, isso no corpo da mulher é um boom, né, extremamente significativo. Também acontece uma oscilação do estradiol, que é essa curvinha azul que vocês estão vendo ali, né? Tem um aumento no início da ovulação e uma queda depois com oscilação na fase lútea e depois na fase folicular ele fica mais estável, né? No período ali de menstruação mesmo da mulher, tem uma queda de tudo. Tem uma queda de FSH, tem uma queda de estradiol, tem uma queda de LH, tem a queda de progesterona, quer dizer, tudo cai. Então, imagina como que não fica o corpo da mulher nesse período, né? E depois ele volta a subir tudo de novo, né? Todos esses têm um pico muito significativo na fase de ovulação e na fase lútea tem essa oscilação toda. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no corpo da mulher, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês também todos os hormônios que estão relacionados ao sistema reprodutor feminino. Então, primeiro ali vocês estão vendo o hormônio liberador da gonadotrofina, nome difícil de falar, né? Ele tem uma origem no nosso hipotálamo, tá? E o tecido-alvo é a hipófise anterior. E ele é responsável por secretar o LH e o FSH aí nesse sistema reprodutor feminino. Também temos então o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, como o nome mesmo fala, ele estimula o crescimento do folículo, né?
o tecido-alvo é o ovário feminino da mulher e ele tá ali, ele é originário na hipófise anterior, tá? Então, é por isso que existem todas essas alterações aí na mulher no período reprodutor. Também temos o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Ele também vai induzir a ovulação, né? Ele tem como alvo o ovário e ele também é produzido na hipófise anterior. Também temos o estrogênio. O estrogênio tem origem no folículo ovariano, então sem o folículo ovariano não tem estrogênio, então a origem é no folículo. O tecido-alvo vai ser o útero e a hipófise. É como se todo mês o corpo da mulher se prepara para receber um bebezinho, né? E então é isso que está acontecendo. Então, ali no útero e na hipófise está acontecendo a chegada do estrogênio e isso vai estimular o crescimento do endométrio na mulher, vai ter toda essa síntese do hormônio luteinizante por conta da liberação de estrogênio. Então, isso também é uma alteração muito significativa no corpo feminino, tá? Também não podemos deixar de falar da progesterona, né? A progesterona tem como tecido-alvo nesse período o útero da mulher, e a origem é no ovário, no corpo lúteo, e se essa mulher engravidar, a placenta também vai dar origem à progesterona, né? Então, estimula a formação do endométrio no início e se houver ali a gravidez, né, a manutenção da gravidez vai ser realizada pela progesterona. E também nós temos a globulina ligadora dos hormônios sexuais, que é o SHBG. Essa produção é no fígado e é aí que envolve a questão da insulina, tá, gente? Então, o tecido-alvo são todos esses hormônios sexuais circulantes aí na corrente sanguínea e em determinados momentos isso precisa ser bloqueado, né? Essa produção, ela precisa ser ter uma supressão, né? Então tem que haver uma supressão em determinados momentos. E para que aconteça essa supressão, acontece a produção de insulina, o estímulo da produção de insulina. E quem tem diabetes acaba sentindo muito isso, porque foge um pouquinho a rotina. Então, as mulheres que têm diabetes, principalmente as mulheres que têm diabetes tipo 2, acabam sentindo muito esse período e acaba oscilando muito a glicemia, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, essa hiperprodução de insulina pode variar muito, tá? E a gente precisa suprir isso, senão acontece realmente um vale de hipoglicemia. O que acontece quando tem muita insulina? Vamos dizer que você que usa insulina, né? Você que aplica, quando você aplica demais, quando você aplica além do que você consome, você tem um quadro de hipoglicemia. 2 horinhas depois ali você já começa a sentir, opa, foi errado, a dose foi a mais, né? Enfim, você já sente. Quem não utiliza insulina e está nesse período e acontece uma hiperprodução de insulina, se não houver uma reposição com o alimento, acontece a queda da glicemia, tá? Então é exatamente isso que acaba acontecendo. Então vejam lá, olha quanto hormônio, gente. GnRH, FSH, LH, estrogênio, progesterona, SHBG e também temos ali a testosterona que vai ter alteração e né, por conta do aumento ali da produção ovariana de testosterona. Isso tudo acaba influenciando de uma forma ou de outra no organismo da mulher. Então existe uma oscilação, uma alteração mensal nesse sentido e que a gente precisa ficar atenta, né? Então isso tudo vai acontecer porque nesse período tem uma maior conversão de testosterona em estradiol, então acontece essa conversão. No tecido adiposo periférico da mulher, então todas as periferias da mulher, vai aumentar estrogênio livre circulante e isso tudo, gente, é um boom de alterações no corpo da mulher. E por isso que a atividade física ajuda muito. A atividade física vai liberar aí os hormônios do prazer, vai estimular, vai equilibrar tudo isso no corpo da mulher.
é um estímulo muito importante no ciclo menstrual que a mulher mantenha uma prática de atividade física contínua para conseguir realmente equilibrar, para conseguir deixar as coisas em ordem aí no seu organismo e não ter tantas oscilações glicêmicas, você que é diabética, né? Para não ter tantas oscilações glicêmicas aí no teu dia, na tua rotina. E é claro, já sabendo que nesses dias você vai precisar dar um suporte diferenciado aí de carboidrato na sua refeição, né? O monitoramento ele vai precisar ser intenso, porque você pode sim perder um pouquinho o controle da tua glicemia até que você entenda, compreenda o que está acontecendo e que pode ser aí um estímulo aumentado da produção de insulina no teu corpo. Então isso tudo é muito importante, tá? E ainda, gente, a gente tem essa questão de que a insulina, ela tá ali porque ela precisa inibir a produção desses hormônios sexuais, né? E essa secreção também, tanto do FSH como do LH. Isso também acontece, isso também precisa fazer parte, né? E sim, se você, mulher, está acima do peso, a gente sabe que a obesidade ela causa uma inflamação e um estresse oxidativo no corpo da mulher e vai diminuir a qualidade aí, né, de ócitos na reprodução ovariana. E você, se a sua intenção é engravidar, você pode ter uma dificuldade de engravidar nesse momento. Não é o meu objetivo, tá, gente? Eu não quero, já tô com os meus filhos grandões. Tenho a minha filha de 18, meu pequeno já tá com 13, quase 14 anos. Então, não é esse o meu objetivo agora, não é essa a minha intenção, mas a minha saúde como mulher, com certeza, é um objetivo contínuo, é um objetivo constante. Então, para isso, é muito importante que eu pratique atividade física para diminuir a resistência à insulina, para equilibrar esses momentos, né, de oscilações hormonais que ocorrem no corpo de toda mulher. E vejam vocês, gente, esse gráfico é uma coisa absurda, né? É uma oscilação muito intensa em todo o ciclo menstrual. Tá? E essa oscilação com certeza tem uma influência na saúde da mulher e a gente precisa conhecer essa oscilação, trabalhar muito bem com essa oscilação, para que a gente consiga de fato ter o controle aí da nossa saúde, né, como mulher. E isso influencia em tudo, gente. Vai influenciar o humor, algumas mulheres ficam extremamente irritadas nesses períodos, né? As vontades, o paladar muda, né? Tem mulher que relata para mim que tem vontade do doce e na sequência o salgado. Depois comeu o salgado já dá vontade do doce e assim fica naquele ciclo. E se não houver um controle, se não houver um estímulo de equilíbrio aí na sua alimentação, você pode se descontrolar até mesmo com ganho de peso nesse período, retenção de líquidos e tudo isso. Então, assim, a minha dica aqui fica: tentar equilibrar, manter equilibrada a alimentação, deve sim ter uma atenção para essas vontades e que essas vontades sejam satisfeitas com equilíbrio, então com escolhas de alimentos equilibradas, a prática da atividade física e a hidratação adequada. Gente, a água nesse momento é importantíssimo, né? Hoje eu tô falando muito em quem me conhece. Quem me conhece sabe, né, que existe um equilíbrio na minha hidratação. A água tem que estar aqui, ó. Vocês já devem ter observado, eu tô conversando com vocês aqui, eu sempre tenho um copo e eu sempre tô tomando água. Por quê? Porque de fato isso é muito importante. E isso faz parte da minha rotina, né? Nos atendimentos interdisciplinares que eu faço, junto com alguns médicos, eles também já observaram que eu não largo da minha garrafinha. Eu tomo água o dia todo. Por quê, gente? Porque a água é fundamental para o equilíbrio do nosso corpo, para o equilíbrio da glicemia, pro auxílio aí da insulina na corrente sanguínea, para achar os receptores de insulina, para estimular que essa glicose vá para os lugares certos. A água é muito importante, tá?
pro funcionamento renal, para liberação, para eliminação de todos os excessos, para jogar todos os tóxicos fora através da urina, é muito importante. Pro funcionamento adequado do intestino. Gente, água é tudo. Então, a hidratação adequada, ela é importantíssima em todo o ciclo menstrual da mulher, no mês todinho. Cada uma das fases do ciclo precisa de equilíbrio com hidratação. Então, se você ainda não sabe a quantidade de água que você precisa, ela vai ficar em torno aí de 35 ml por quilo de peso para a mulher adulta na fase reprodutora, e isso não muda muito nas outras fases da vida, tá? Mas se você tá nessa fase, se você tá ouvindo esse meu vídeo hoje, e você está nessa fase, é muito importante que você observe a tua hidratação. Veja lá quanto você tá pesando, faz a continha. Você pode ter inclusive retenção de líquido nesse período por conta de toda essa oscilação hormonal. Então, nem recomendo que você se pese nesse período, tá? Evite a balança, porque sim, você vai ter uma diferença de peso que pode te assustar de forma significativa nesse período. Então, evite, nem se pese, porque se você não tem aí uma noção muito boa de que isso pode acontecer, de que isso é natural, isso pode até provocar uma alteração de humor aí em você, se você perceber que você tá acima do peso que normalmente você tem ali na balança, tá? E sem contar que a balança tá sendo mentirosa nesse momento, porque não é peso, né? A água também pesa na balança, vai ser líquido, retenção de líquidos. Então fique atento nesse sentido. Tá? Estimule a sua hidratação adequada. Isso é muito importante, gente. A água, ela é algo que vai te auxiliar até não ter uma retenção tão grande, você não vai inchar tanto nesse período e é muito importante. Então faça a continha lá, vai lá, quanto você tá pesando, multiplique por 35 e você vai ter o total de líquidos que você deve tomar no teu dia. Distribua isso no teu dia, que isso vai ser muito importante, tá? Então é algo fundamental aí para tua rotina, para o teu controle, para que você consiga se sair melhor nessa fase. Que não é essa oscilação hormonal na mulher, é algo que mexe muito. Como eu falei para vocês, mexe com o humor, mexe com o paladar, mexe com tudo, né? Então a gente precisa ter realmente um cuidado aí, quem é diabético, para que não tenha tantas oscilações negativas, né? Para que você não passe mal, para que você saiba o que fazer, né? Uma das soluções eu dei ali para vocês, que foi uma coisa que eu fiz. Sim, às vezes a gente precisa consumir a sacarose ali, porque ela vai ser um carboidrato de rápida absorção, tá? Uma coisa que eu faço às vezes também, quando eu tenho esses vales de hipoglicemia, é utilizar o sachê de glicose, tá? A glicose vai auxiliar muito, porque ela vai fazer subir rapidinho e você vai se sentir bem, não vai sentir tanta alteração, tá? Então, açúcar, mel, a bala, um carboidrato de rápida absorção, né? Ele pode ser utilizado nesses momentos de vale. Porque eu sei, gente, como aconteceu comigo, pode acontecer com você, imprevistos acontecem, né? A tua rotina te engole muitas vezes. Então, a hora que você percebe, você já tá sentindo os sintomas. E aí, o que fazer, né? Vai deixar passar mal? Ah, não quero comer doce de jeito nenhum, vou passar. Não é bem por aí, a gente precisa resolver aquele momento, senão a coisa pode complicar e ficar mais séria, né? Então é muito importante a gente saber o que fazer nesse momento. E uma das coisas a serem feitas é o consumo de carboidrato de rápida absorção, tá? O que eu evito, gente? Eu evito soluções como, por exemplo, um refrigerante, porque além do açúcar ele contém outras coisas. Então, quando acontece isso, a minha opção ou é o açúcar puro, né? Ou é um suco de laranja, por exemplo, um suco de laranja, um suco de pêssego, né? Que tem uma concentração grande de frutose ali, que vai me auxiliar naquele momento. Ou a glicose, como falei para vocês, né? Ou ainda uma balinha de banana, uma balinha de leite, né? Aquelas balinhas mastigáveis. Então, são opções que eu acabo escolhendo nesses momentos e precisa ser um carboidrato de rápida absorção.
Então, não vai ser o momento, por exemplo, de vocês consumirem uma preparação, né? Uma fruta, por exemplo, maçã, essas coisas vai demorar muito, porque a fibra ela vai atrapalhar a absorção, na verdade, da glicose e a gente não quer que isso aconteça nesse momento. A gente quer que a recuperação seja rápida. Então é muito importante a gente fazer uma escolha adequada nesse momento para a glicemia subir. A gente pode fazer escolhas com equilíbrio, né, para prevenir que isso aconteça. Então, como eu estava pontuando com vocês anteriormente, a questão do uso do abacate, o uso da banana, o uso do leite em pó, tudo isso pode te ajudar muito para prevenir que isso aconteça. Mas se acontecer a hipoglicemia, a solução deve ser monitorar antes, fazer o uso de um carboidrato de rápida absorção e monitorar depois de 15 minutinhos para ver se funcionou, né? Funcionou, subiu, já tá ali, né, numa ascendência a sua glicemia, ok, funcionou, vida que segue, e aí continua com o monitoramento, né? Isso é muito importante para ser monitorado, tá? Porque a vida vai continuar acontecendo dessa forma e a gente tem que saber como agir em todos os momentos, certo, pessoal? Espero que a experiência que eu tive ontem tenha auxiliado vocês, tenha colocado vocês nessa condição de humana. Sim, eu sou a Nutri, mas sim, eu sou humana também, e sim, tenho diabetes e pode acontecer muitas oscilações na minha vida, assim como pode acontecer na sua também. A gente só precisa saber sair dessas oscilações e como conduzir a vida, porque vai continuar as tarefas, as atividades, tudo isso continua e a gente precisa se manter ativo nesse sentido. Espero ter ajudado muito vocês. Quero muito que vocês coloquem aí as experiências de vocês que vocês tiveram com relação à hipoglicemia, independente de qual o motivo que levou a essa hipoglicemia. Aqui nós estamos falando hoje das oscilações hormonais que levaram a isso, mas eu sei que pode ter acontecido de diversas formas aí na vida de vocês. Então, pessoal, fiquem com Deus, eu fico por aqui hoje e até mais!